glória a Deus. Então, meus irmãos, por favor, queria pedir para vocês ficarem em pé, hein, Eduardo? Ficar em pé para ler a palavra de Deus, glória ao Senhor por isso, né? E pedir para que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 17. João, capítulo 17, a partir do versículo 14. João, capítulo 17, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor Jesus dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus aqui está orando, só para você contextualizar, porque eu estou pegando a partir já da metade do capítulo. Jesus dizendo: eu lhes tenho dado a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que o Senhor tire-os do mundo, e sim peço que o Senhor os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não oro somente por estes, mas também oro por aqueles que irão no futuro crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Repetindo, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amasses, como também amasses a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Repetindo, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar. Pai, nós lemos a tua palavra e nós pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos compreender e aplicar na nossa vida a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Muito bem. O texto que eu li a vocês é o texto de João, capítulo 17. E antes de falar então sobre o texto, eu quero só lembrar que o tema que nós estamos trabalhando como igreja é que nós estamos em um tempo de reconciliação. O tema para o mês de setembro é unidade. A unidade é um privilégio daqueles que foram reconciliados com o Senhor Jesus. Unidade significa união. E o tema para hoje é unidade. O desafio e alvo, desafio e objetivo daqueles que foram reconciliados com Cristo nosso Senhor. O capítulo 17 do Evangelho de João contém a maior oração registrada na Bíblia do Senhor Jesus. Então, sabe aquele momento em que Moisés tem a experiência de ver a sarça no meio do fogo e a sarça não se consumia? E aí o Senhor fala para ele: tira as sandálias
dos teus pés, porque esse lugar em que você está é um lugar santo. Lembra desse momento? Irmãos, quando nós lemos o capítulo 17 de João, nós deveríamos, sendo assim exagerados, nós deveríamos tirar os sapatos dos nossos pés, porque esse texto contém uma oração que ela é maravilhosa, ela é linda, e nós estamos tendo o privilégio de saber de uma conversa do Deus Filho com o Deus Pai. Jesus está a poucas horas de ser entregue, de ser crucificado e de ser sacrificado por nós. Então, no capítulo 17, Jesus faz 3 orações. Quantas orações Jesus faz? 3. De novo, quantas orações Jesus faz? 3. Aleluia, vocês estão conectados comigo, glória a Deus por isso. A primeira oração que Jesus faz é por Ele mesmo, porque Ele diz que Ele vai cumprir a missão que o Senhor tinha dado para Ele, que Deus, o Pai, tinha dado a Ele, que era se sacrificar por nós. Então a primeira oração que Jesus faz é orando por Ele mesmo, porque de fato era uma missão muito difícil. A segunda oração que o Senhor faz é orar pelos discípulos que Ele tinha juntado, não apenas os 11, porque Judas já havia traído nesse momento, mas também por todos aqueles que estavam juntos. Vocês lembram em Atos que não estavam apenas os 11, mas tinha uma grande multidão. E depois Jesus, no capítulo 17, versículo 20, Jesus diz que Ele estava orando por mim e por você. Olha, só uns irmãos pegaram a revelação. Jesus estava orando por você, irmão. Glória a Deus. Jesus via você, sabendo as lutas, as dificuldades que você ia ter, mas Jesus estava ali orando por você. Irmãos, isso é muito lindo. Nós não tínhamos nascido, os nossos pais não tinham nascido, os nossos avós, bisavós, eu podia voltar aí muitas gerações, mas Jesus já sabia de você e estava orando para que você, no determinado tempo, no tempo do Senhor, tivesse um encontro com Jesus, e depois de ter esse encontro com o Senhor, que você continuasse firme nos caminhos do Pai, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as traições, das aflições que você já passou, que está passando e que porventura ainda vai passar. É por isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um ânimo bom, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Semana passada o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre Isaías 41, falando que é para nós não temermos, para nós não ficarmos assombrados, apesar dos cenários, das circunstâncias tão contrárias, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que nos mantém unidos e muda os ciclos, muda as estações. O profeta Daniel foi usado pelo Senhor para revelar justamente isso no capítulo 2, dizendo que é o Senhor que estabelece reis e que retira reis, é Ele que muda o tempo e as estações. E quantos de nós já passou ou está passando por um longo e tenebroso inverno? Para usar inverno para falar sobre tempos difíceis. Mas, irmãos, essa estação vai passar com a ajuda do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós, como corpo de Cristo, precisamos estar juntos, porque unidos nós somos mais fortes. Às vezes, quando eu estou fraco, você está forte e a sua fé me fortalece. E haverá dias que você vai estar fraco, fraca, e a minha fé vai te fortalecer, porque nós precisamos andar em unidade. E é isso que nós estamos fazendo, e é isso que o Espírito Santo está nos movendo. Nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma história que não é igual à outra, mas o Senhor nos reuniu aqui na congregação João de Barro.
Nesses últimos dias eu tenho conversado à medida do possível com alguns irmãos e eu tenho sempre tido a curiosidade e a preocupação de perguntar como foi que ele foi ou ela foi trazida pelo Senhor até aqui o João de Barro. E eu sempre queima no meu coração a palavra de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é Deus que coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Cada um de nós que está aqui não veio tão somente porque o amigo ou a amiga convidou, mas porque Deus colocou no seu coração que era para você estar aqui. E Deus tem uma obra para você aqui, uma obra para fazer em você, na sua família, mas também uma obra para fazer através de você, através da família da fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos nos alegrar no Senhor. E aí, nós precisamos também de conhecimento. Por isso que em alguns momentos no texto eu repeti quando falava em unidade, em união, e também quando falava sobre conhecer ou conhecimento. Jesus, como você sabe, ele se despojou de toda a glória que ele tinha no céu para nascer como uma criança, crescer como qualquer ser humano, para no devido tempo poder nos resgatar. Jesus queria, ao vir ao mundo, ele queria nos unir. Para nos unir, ele precisava pagar o preço do nosso pecado, a condenação. E além de pagar esse preço, de se sacrificar, ele precisava nos ensinar o que ele estava fazendo, nos ensinar como é que nós estávamos, para que nós pudéssemos ter o uso do livre-arbítrio e decidir se nós iríamos querer viver com o Senhor ou se nós iríamos decidir continuar a viver do jeito que nós sempre vivemos. Então Jesus precisou fazer tudo isso. E aí então, João no capítulo 8, versículo 32 diz: então vocês vão conhecer a verdade. E aí, a verdade, que é Jesus, vai libertar você. E vai libertar, meus irmãos, não é apenas no aspecto espiritual. A maior parte das vezes, quando nós lemos isso, nós pensamos em João 8,32 apenas no aspecto espiritual. O Senhor vai me libertar do reino das trevas. Não é só isso. O Senhor vai te libertar dessa tristeza, dessa amargura, dessa decepção, dessa falta de condição financeira. Você entende, irmão? É libertação em todas as áreas. Só que para isso nós precisamos conhecer quais são as promessas que o Senhor deu para nós enquanto nós estamos aqui nessa terra. Porque algumas nós sabemos que nós só vamos receber depois quando o Senhor Jesus voltar. Mas existem bênçãos que nós devemos desfrutar enquanto nós estamos vivendo. E para isso nós precisamos conhecer. E isso é tão importante que toda a Bíblia, basicamente, ela fala sobre você conhecer a Deus e conhecer quais são os planos de Deus. E aí Jeremias vem no capítulo 29 e diz: eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho para você. Nós nascemos e não sabemos qual que é a nossa missão, mas o Senhor sabe. Aliás, a Bíblia fala em Salmos, no capítulo 139, que quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor escreveu todos os planos que Ele tinha para você e para mim. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós estávamos no reino das trevas. Vamos imaginar que o reino das trevas é esse cantinho aqui. Nós mudamos para o reino de Deus. Agora, no reino de Deus, nós precisamos aprender como viver no reino de Deus, como nos comportar no reino de Deus, como nós devemos reagir no reino de Deus quando as pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família se irritam, são grosseiros, são injustos conosco, porque aquela maneira que a gente reagia antes não serve mais. E aí Jesus
em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, ele diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, que é a palavra de Deus, as promessas do Senhor, e nem o poder de Deus. Vocês erram, vocês sofrem, porque vocês não conhecem as Escrituras, não conhecem os planos de Deus para vocês. E o profeta Oséias diz a mesma coisa. No capítulo 4, versículo 6, Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Um casal começa a ter problemas, começa a discutir, e ao invés de resolver, eles destroem o casamento. Por quê? Porque faltou conhecimento sobre como lidar com os problemas. Você percebe que quando vem o conhecimento fica simples a solução? Mas nós precisamos do conhecimento, e conhecimento que vem do Senhor. E no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus diz o seguinte: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro. Jesus dizendo, vou repetir: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro. O que Jesus está dizendo aqui, que o que leva você para a vida eterna é conhecer a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Mas aí, meus irmãos, vamos destrinchar isso. Se conhecer a Deus é que me dá vida eterna. Quem quer ter vida eterna aqui? Aleluia, glória a Deus. Só dar um spoiler para vocês, né, que é contar o que vai acontecer no filme, né? Na vida eterna nós vamos andar em ruas de ouros, amém? Glória a Deus. Eu vi uma vez, tive a curiosidade de medir qual a extensão da rua de ouro que está descrito em Apocalipse. Dava mais ou menos de Maringá até um pouco mais de Salvador, a extensão dessas ruas de ouro. Então imagine você, principalmente as irmãs que gostam de coisas bonitas, né? As ruas são de ouro, os alicerces são de pedras preciosas, e as portas dessa cidade, que vai ter as ruas de ouro, são de pérolas. Então as irmãs vão ter muito tempo pela eternidade para desfrutar de tudo isso. Então isso é o que Deus tem para nós. Mas para desfrutar dessa imortalidade, nós precisamos conhecer Deus. Mas aí, irmãos, vem uma questão: como que é esse conhecer? Porque eu não sei você, mas eu conheço muito ateu que, se bobear, conhece mais a Bíblia do que eu. E o cara é ateu. Mas então, como é que é isso? Se a Bíblia está falando que é conhecer, que leva à vida eterna, e tem um monte de ateu que conhece mais a Bíblia do que eu, o que está faltando aí para a gente entender? É o que é que significa conhecer. Nós temos muitas maneiras de conhecer alguém. Eu posso ver alguém, olhar para ela e dizer: eu conheço como é que é o estilo do fulano. Ele usa boné, ele usa uma bermuda larga, né? A bermuda está caindo, provavelmente ele é surfista, se bobear deve usar droga, e vai por aí, a gente já começa a julgar, né? Agora, existe um conhecer que você também pode encher a sua mente de informações. Uma pessoa que vai para a faculdade, que estuda, que se forma, ela tem conhecimento naquela área, ela foi graduada naquela área, então ela tem conhecimento. Mas quando a Bíblia fala de conhecer, é um conhecer profundo e completo. Eu posso dizer, depois de 20 e poucos anos que eu estou casado com a minha mulher, que eu conheço a minha mulher de olhar para ela, e ela às vezes sabe o que eu estou pensando, o que me deixa, por sinal, muito nervoso, né? Porque puxa vida, né? Mas eu quero esconder um sentimento, né?
Por exemplo, né, que alguma coisa da culinária que naquele dia não ficou, né, aquela coisa toda, né, e ela já bate o olho e fala assim, eu sei que você não gostou. Não, bem, não é que eu não gostei, e aí eu começo, né, mas já sabe, né, antes de eu falar. Mas o que a Bíblia está falando, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e é o conhecimento que traz a vida eterna, é um conhecer de se relacionar com Deus. Vê a diferença? Jó no capítulo 42, no versículo 5, ele dizia: antes de toda aquela experiência trágica que Jó passou, Jó dizia: antes de tudo isso eu conhecia Deus de ouvir falar, de cabeça, de informações que ficam somente aqui. Era essa a experiência de Jó, e já era uma experiência muito boa, porque já tinha feito Jó ser uma pessoa próspera e respeitável. Mas depois de toda aquela experiência trágica, Jó então disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E vem de que forma, meus irmãos? Através das transformações que a palavra de Deus provoca no nosso coração, provoca na nossa vida. Quantas e quantas pessoas que chegam na igreja e elas estão muito diferente daquilo que Deus pede. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era líder de células, quantas e quantas vezes eu via a pessoa chegando na célula pela primeira vez, como que se tivesse pedras na mão. Você perguntava alguma coisa para a pessoa, ela dava aquelas respostas duras, ásperas. Por quê? Porque é a realidade que ela estava vivendo. E aí, à medida que o Espírito Santo vai se relacionando com essa pessoa, e a pessoa vai abrindo as portas do coração dela, permitindo que o Senhor vai tratando ela vai sendo curada, ela vai sendo transformada, e as pessoas ao redor começam a ver essa transformação, e falam: mas fulano, você antes era tão nervoso, agora você está mais controlado, antes você falava um monte de palavrão, agora você não está falando mais, antes você ficava bravo com todo mundo e agora você não é mais assim. Antes, fulano, você dava nó em gota d'água e escondia as pontas, e agora você está pagando suas contas. Quando você promete o negócio, você faz. O que aconteceu com você? Você conhece? Não levanta mal, né? Não vamos expor ninguém. Mas todos nós conhecemos gente assim. E aí a pessoa vai para o Evangelho começa a confrontar essa pessoa e ela começa a ser transformada por esse conhecimento e por essa experiência de ouvir, de sentir e de ver nos irmãos também Deus fazendo milagres e transformações. Então é esse tipo de conhecimento que nós precisamos ter para que de fato nós possamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Então, meus irmãos, para vocês que gostam de estudar a Bíblia, principalmente os professores e tudo mais, capítulo 17 de João diz que Jesus, ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus, mas ele também é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que vai efetuar esse sacrifício, e também para dar nó no nosso cérebro, como aquele que faz parte da Trindade, ele também é o Deus Filho que vai receber esse sacrifício. É profundo, mas é só para deixar você com vontade de chegar em casa e ler mais a respeito do capítulo 17 de João. Agora, para a gente já ir para o encerramento, alguém vai dizer aleluia? Glória a Deus por isso. Irmãos, então para a gente já ir para o encerramento, o que acontece na prática? É fácil ter unidade na família? É fácil ter união na família? É fácil ter comunhão com os demais parentes? Com aquele cunhado, com o chefe, com o colega de trabalho? Não é. Nós temos uma dificuldade natural de nos relacionar com as pessoas.
E veja, até o apóstolo Paulo tinha essa dificuldade. Se você olhar em Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, certa vez o apóstolo Paulo disse assim, um homem tinha cometido um pecado muito grave e ele continuava, cometendo esse pecado. O apóstolo Paulo virou e falou assim, que esse homem seja entregue para Satanás. Apóstolo Paulo dizendo isso, está escrito na Bíblia, E aí esse mesmo apóstolo Paulo, sendo tratado pelo Espírito Santo, sendo transformado pelo Espírito Santo, ele fala em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Irmãos, nem parece a mesma pessoa, Olha a transformação, Uma hora, entrega esse homem para Satanás. Aí vem no capítulo 4 aos Efésios e diz, irmãos, viva de maneira digna da vocação que vocês receberam. E aí ele começa a ser, na minha opinião, muito sincero, Você deve ser completamente humilde e dócil, coisa que ele não era, E ele fala, você precisa ter paciência. E na minha opinião, agora vem a maior revelação de todos. Ele diz, irmão, você precisa suportar uns aos outros. Irmãos, o que é suportar? É quando te dá nos nervos e você tem vontade de descer da cruz um pouquinho e falar umas verdades para as pessoas e às vezes até pegar no pescoço dela com muito amor, mas com muita força e ir apertando. E aí você fala assim, eu não posso porque eu já nasci de novo, isso faz parte da carne, e carne você não vai ter poder sobre mim. Mas nessas horas que te dá essa vontade, o apóstolo Paulo, que por sinal devia passar muita vontade nesse sentido, ele diz, nessas horas você precisa suportar o outro. Irmãos, tem hora que você precisa suportar o seu marido, irmãs não digam glória a Deus por isso, os maridos têm hora que tem que suportar a esposa, os pais têm hora que precisam suportar os filhos, principalmente aqueles que estão na adolescência, que os bichinhos parece que mudam do nada, aquela criança dócil de repente fica, que só Jesus na causa. Tem hora que nós precisamos suportar os irmãos na igreja. Porque nós somos humanos e tem dia que a gente não está bem e a gente, quando pensa que não, começa a dar patada um no outro, mesmo dentro da igreja. Por isso que nós precisamos de conhecimento, porque aquele dia que o irmão não está bem, que a irmã não está bem, nós temos que fazer o quê? Usar a recomendação do apóstolo Paulo e suportar o outro. Tem dia que ser cheio do Espírito Santo não é falar em outras línguas, não é ter visões, não é ser arrebatado, não é sentir a presença de Deus, é como se estivesse palpável. Tem dia que ser cheio do Espírito Santo é tão somente suportar o outro, suportar o dia ruim. Entende, irmãos? Então, nós precisamos de conhecimento para isso. Então, nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo no mesmo capítulo 4, fazer isso para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, como crianças na fé. Nós não podemos ser levados por toda a roda de vento de doutrina pelo engano de homens e, acrescento eu, dos nossos inimigos espirituais que querem nos tirar a paz, querem roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa unidade em família. Então, o nosso tema de hoje, unidade, é o nosso desafio e o nosso alvo, o nosso foco dentro da nossa família natural e também na família da fé. Nós precisamos participar da unidade e amor, porque isso é um privilégio que somente aqueles que foram reconciliados com o Senhor podem participar. Precisamos lembrar, ser sinceros com nós mesmos, que nós temos dificuldade em nos relacionar com as pessoas, mas no dia mau nós precisamos suportar o outro. Então, seja paciente. E Jesus começou a oração dele no capítulo 17, dizendo que ele iria cumprir a missão dele. Você e eu, nós temos uma missão de guardar o nosso coração e também de ser bênção na nossa família em todos os lugares que nós estamos. Então,
como está a unidade na sua casa, como está a união na sua família, como está o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com os seus netos, o que precisa ser mudado e, o mais importante, o que você vai fazer depois de conhecer aquilo que o Espírito Santo trouxe hoje. O que você vai fazer, o que você vai mudar para que essa situação tenha um novo desfecho e que aquilo que não está certo passe a ser da maneira que precisa ser feito. O que você vai fazer? Se você não sabe, você precisa pedir para que o Espírito Santo te ajude, te dê uma ideia de como resolver isso, e o Espírito Santo vai trazer ao seu coração a maneira que você vai resolver essa situação. Então, eu quero pedir para os irmãos do louvor retornarem, por favor, e quero pedir para que você fique de pé, para que nós possamos louvar ao Senhor, e depois então nós vamos orar e encerrar, sabendo que o Senhor está aqui, Ele está falando com você, e nós precisamos encher o nosso coração de fé, lembrar que nós precisamos buscar a unidade, a união, e nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. E nós precisamos, no dia mau, suportar o outro e declarar nos dias em que a sua fé estiver vacilante aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo no capítulo 2: eu sei em quem tenho crido. Quando você estiver fraco, quando você estiver desanimado, diga para você mesmo: alma, por que você está fraca? Por que você está desanimado? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Deus é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar o meu coração até o dia da minha vitória. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, mas nós não vamos deixar o inimigo roubar, matar e nem destruir nem a nossa fé, nem a nossa esperança, nem a nossa família. Vamos louvar o nome de Jesus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.
estar na presença do Pai, como é bom estar com os nossos irmãos. Pai, nós queremos agradecer por essa manhã em que sentimos a Tua presença, Pai. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos sentir o Senhor a cada instante falando conosco. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos que o Senhor vai adiante de nós, que nós não devemos temer os nossos inimigos, porque nós estamos debaixo das Tuas asas. Pai, nós agradecemos pela palavra que recebemos, nós agradecemos pela nossa família da fé, e declaramos, Pai, que aquelas pessoas pelas quais nós estamos orando por conversão, nós cremos que nós veremos a nossa família convertida aos Teus pés, porque a Tua palavra nos garante: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós cremos na ação do Espírito Santo sobre os nossos familiares, e que não será do nosso jeito, mas do Teu jeito, do Teu agir, porque os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Pai, eu libero o Teu povo, abençoo o Teu povo para uma semana de vitória, para uma semana de paz, de prosperidade, e que tudo que os Teus filhos se propuserem a fazer, que eles serão abençoados e protegidos pelo Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês. Vá em paz e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.